Você reza, medita, frequenta a igreja, lê a Bíblia, mas no fundo, naquele silêncio da madrugada, você sabe a verdade. Você não sente nada. Deus parece estar a anos-luz de distância. E a pergunta, aquela que você tem medo de fazer em voz alta é: será que ele realmente existe? Ou será que você é espiritualmente defeituoso? Rudolf Steiner descobriu algo que a igreja escondeu por séculos. E não é o que você pensa, porque o problema não é você, não é sua fé, não é sua oração. O problema é que te ensinaram a procurar Deus no lugar errado. Nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente onde Deus está. E quando digo exatamente, é exatamente. Steiner não falava em metáforas, ele falava em ciência espiritual. Ele mapeou o caminho e hoje você vai aprender a andar nele. Mas antes de começar, preciso que você entenda uma coisa. O que vou revelar aqui foi censurado pela igreja, pelas religiões organizadas, por quem lucra com a sua desconexão espiritual. Porque um ser humano que sente a presença de Deus dentro de si não precisa de intermediários, não precisa de pastores, não precisa de templos, não precisa pagar ofertas para sentir o divino. Então, se você está pronto para a verdade, fica comigo. E se esse conhecimento ressoar com sua alma, deixa um like agora, porque esse vídeo vai desaparecer do algoritmo se você não fizer isso. O YouTube não gosta de verdades espirituais que ameaçam instituições poderosas. Vamos direto ao ponto. Você já teve essa sensação? Você está na igreja, todo mundo de olhos fechados, mãos erguidas, cantando, orando, e você tenta sentir algo. Você realmente tenta. Fecha os olhos mais forte, canta mais alto, reza com mais fervor, mas não vem nada, só um vazio, um eco. Como se Deus estivesse do outro lado de uma parede de vidro. Você o vê, mas melancolicamente não o toca. E aí vem a culpa, porque todos ao redor parecem estar sentindo algo. Lágrimas escorrem, mãos tremem, pessoas caem no chão em êxtase. Mas você? Nada. E você começa a pensar: o que há de errado comigo? Por que Deus não me responde? Por que Ele não me escolhe? Steiner chamava isso de a grande ilusão. E não, a ilusão não é Deus. A ilusão é achar que Deus está lá fora, em algum céu distante, em alguma dimensão que você precisa alcançar através de súplicas e sacrifícios. A verdade que Steiner descobriu através da antroposofia é simples e devastadora ao mesmo tempo. Deus nunca esteve fora de você. Ele sempre esteve dentro, mas não no sentido poético que os pastores falam, no sentido literal, científico espiritual. Deixa eu explicar. Steiner passou décadas desenvolvendo a visão espiritual. Ele chamava de clarividência treinada. Não era dom, era treino, disciplina, método. E quando ele observou os seres humanos com essa visão ativada, ele viu algo que mudou tudo. Ele viu que cada pessoa tem 4 corpos, não 4. E cada um desses corpos tem uma função séria na sua jornada espiritual. O corpo físico é o que você vê no espelho, carne, ossos, sangue. É o veículo que te permite estar aqui, na Terra, neste momento. Mas é apenas a camada mais densa. O corpo etérico é invisível aos olhos comuns. É feito de forças vitais. É o que mantém você vivo, o que faz seu coração bater, o que cura seus ferimentos, o que cresce seu cabelo e suas unhas. Quando o corpo etérico se separa do corpo físico, a morte acontece, porque o físico, sozinho, é só matéria inerte. Mas aqui está algo que poucos sabem. O corpo etérico também armazena memórias. Não as memórias conscientes que você lembra, mas memórias profundas. Traumas de infância que você esqueceu, padrões que se repetem sem você entender por quê. Tudo está gravado no etérico. E quando você faz os exercícios de Steiner, quando você observa seus pensamentos, quando você pratica a revisão do dia, você está limpando o corpo etérico.
está apagando as gravações antigas, está criando espaço para o novo, para o divino. O corpo astral é onde vivem as emoções, raiva, medo, alegria, amor. Tudo que você sente emocionalmente acontece no astral. E esse corpo não está preso ao físico. Durante o sono, ele se desprende, viaja. E quando você acorda sem lembrar dos sonhos, é porque o astral foi para lugares que a consciência desperta não consegue acessar. Steiner ensinava que muitas das suas emoções não são suas, são influências do astral coletivo, ondas emocionais que passam pela humanidade. E quando você aprende a observar suas emoções sem ser dominado por elas, você está se libertando dessas influências, está assumindo o controle do seu corpo astral. E então tem o eu superior, o eu com I maiúsculo. Esse não é um corpo no sentido físico, é pura consciência, é o observador eterno. É aquele que estava aqui antes de você nascer e que estará aqui depois que você morrer. É a parte de você que é divina, que é imortal, que é Deus encarnado. E é nesse eu superior que o Cristo cósmico habita. Mais especificamente, é onde o Cristo cósmico vive. E aqui está o ponto crucial que a Igreja Angry não quer que você saiba. O Cristo cósmico não é a mesma coisa que o Jesus histórico. Jesus de Nazaré foi um homem, um iniciado, um ser que alcançou a iluminação completa. Mas o Cristo cósmico é a força divina universal que habita em todos os seres humanos. É a centelha de Deus, é a presença do Criador dentro da criação. E é nesse eu superior que o Cristo cósmico habita. Mais especificamente, é onde o Cristo cósmico vive. E aqui está o ponto crucial que a Igreja Angry não quer que você saiba. O Cristo cósmico não é a mesma coisa que o Jesus histórico. Jesus de Nazaré foi um homem, um iniciado, um ser que alcançou a iluminação completa. Mas o Cristo cósmico é a força divina universal que habita em todos os seres humanos. É a centelha de Deus, é a presença do Criador dentro da criação. E Steiner descobriu que a Igreja, intencionalmente ou não, confundiu os dois. Fez você adorar o homem Jesus lá fora, lá longe, há 2000 anos atrás, quando o Cristo que você procura está aqui, agora, dentro do seu peito. Mas espera, porque isso vai muito mais fundo. Steiner percebeu que existe um motivo pelo qual a maioria das pessoas não sente essa presença. E tem a ver com duas forças espirituais que atuam na humanidade desde sempre. Ele chamava essas forças de Lúcifer e Ahriman. Não são demônios como a Bíblia pintam. São forças cósmicas reais. E elas atuam em você agora mesmo, enquanto você assiste este vídeo, enquanto você vive sua vida. Lúcifer é a força que te puxa para cima, para o espiritual abstrato, para o escapismo. E vou te dar exemplos práticos de como ele age. Quando você sonha acordado em vez de viver o presente. Quando você fantasia sobre um futuro perfeito, mas não age no agora. Quando você se perde em teorias espirituais complexas, mas não pratica nada. Quando você acha que precisa ser perfeito espiritualmente antes de começar, isso é Lúcifer. Quando você sente uma sede culpa espiritual constante, acha que não é digno, que precisa se sacrificar para merecer Deus, que o corpo é sujo e só o espírito é puro, isso é Lúcifer. Quando você se vicia em experiências místicas, em sensações espirituais, em estados alterados de consciência, e esquece de viver a vida real, de pagar as contas, de cuidar das suas responsabilidades, isso é Lúcifer. Ele não é mau, ele é necessário, porque sem Lúcifer não haveria imaginação, não haveria arte, não haveria aspiração espiritual. O problema é quando ele domina. Quando você vive só nas nuvens. Ahriman é a força oposta, te puxa para baixo, para o materialismo frio, e ele também age em você agora.
Quando você só acredita no que a ciência pode provar, quando você acha que dinheiro é tudo, quando você vive no piloto automático, trabalho, casa, Netflix, dormir, repetir, sem nunca questionar, sem nunca olhar para dentro, isso é Ahriman. Quando você está hipnotizado pela tecnologia, horas e horas rolando feed, dopamina barata, distração infinita, sempre ocupado, mas nunca presente, isso é Ahriman. Quando você se identifica totalmente com seu corpo, com sua aparência, com seus bens materiais, com seu status social, e esquece que você é uma alma, isso é Ahriman. Ele também não é mau, ele também é necessário, porque sem Ahriman não haveria lógica, não haveria tecnologia, não haveria estrutura. O problema é quando ele domina, quando você vive só na matéria. E aqui está o segredo. A maioria das igrejas organizadas está infectada por Lúcifer. Elas te empurram para cima, para longe de si mesmo. Te fazem acreditar que Deus está distante, inacessível, e que você precisa de salvadores externos, precisa de sacramentos, precisa de pastores, precisa de rituais. Enquanto isso, o materialismo moderno está infectado por Ahriman. Te convence que não existe nada além da matéria, que buscar Deus é perda de tempo, que ciência e espiritualidade são opostos. Mas Rudolf Steiner ensinou que o caminho verdadeiro é o equilíbrio, é o Cristo cósmico no meio, é reconhecer que você é tanto espiritual quanto material, que Deus habita na matéria, que o divino está encarnado em você, aqui e agora. E quando você entende isso, quando você realmente entende, tudo muda. Porque aí você para de buscar lá fora, para de implorar para um Deus distante, para de se sentir abandonado e começa a despertar o que sempre esteve dentro de você. Mas como? Como exatamente você faz isso? Steiner criou um método, 3 passos, e não é complicado. Não precisa de anos de meditação numa caverna, não precisa de iniciações secretas. Ele democratizou o sagrado, tornou o caminho acessível para qualquer pessoa disposta a fazer o trabalho interior. Antes de eu revelar esses 3 passos, preciso falar uma coisa. Tem gente que dedica a vida inteira para trazer esse conhecimento de Steiner para você. Pesquisadores, tradutores, canais como este. E a verdade é que o YouTube paga centavos. Esse vídeo que você está assistindo agora custou horas de pesquisa profunda nos arquivos da antroposofia, leitura de palestras originais de Steiner em alemão, estudo de décadas de ensinamentos. E o Super Thanks ali embaixo não é só um botão de apoio, é você dizendo essa verdade espiritual precisa continuar alcançando pessoas, é você protegendo esse conhecimento. Quando você clica naquele coração dourado, você se torna guardião do legado de Steiner. Você não é só espectador, você é parte de quem mantém a antroposofia viva. Agora, os 3 passos. Passo 1. Observação do pensamento. Steiner dizia que a maioria das pessoas nunca observa seus próprios pensamentos. Elas são os pensamentos. Pensamento surge, elas acreditam. Pensamento diz que são indignas, elas acreditam. Pensamento diz que Deus as abandonou, elas acreditam. Mas você não é seus pensamentos. Você é quem observa os pensamentos. E essa diferença é tudo. O exercício é simples. Senta, fecha os olhos e começa a observar seus pensamentos como se fossem nuvens passando no céu. Não julga, não reprime, não se identifica. Apenas observa. Pensamento estou com fome. Observa. Pensamento tenho que pagar aquela conta. Observa. Pensamento Deus não me ama. Observa. Faz isso 5 minutos por dia, 5 minutos. E o que acontece é que você começa a despertar o observador, o eu superior, aquele que está além dos pensamentos. Aquele que é eterno, aquele que é a própria presença de Deus em você. E no começo é difícil, você vai se perder nos pensamentos 1000 vezes.
Vai começar a observar e 3 segundos depois vai estar planejando o jantar. Normal. Volta, observa de novo, gentilmente, sem culpa. Porque cada vez que você volta, você está fortalecendo o músculo espiritual, está ativando a consciência superior, está abrindo o canal para o Cristo cósmico dentro de você. Passo 2. Controle voluntário dos pensamentos. Depois que você aprende a observar, vem a parte ativa, escolher conscientemente o que pensar. Steiner dizia que a maioria das pessoas é escrava dos próprios pensamentos. Pensamentos aleatórios dominam a mente o dia inteiro. Preocupações, medos, desejos, lembranças, tudo no piloto automático. Mas quando você desenvolve o controle voluntário, você se torna senhor da sua mente. E quando você é senhor da sua mente, você é livre. Livre de Lúcifer, livre de Ahriman, livre para habitar o centro, onde o Cristo está. O exercício. Escolha um objeto simples, uma caneta, uma pedra, uma flor, e por 5 minutos pensa apenas naquilo. Descreve mentalmente cada detalhe, a cor, a textura, a forma. Se outro pensamento surgir, gentilmente traz de volta para o objeto. Parece fácil? Tenta. Você vai ver que em 10 segundos sua mente já fugiu para 1000 lugares. Mas insiste, todo dia, 5 minutos. O que você está fazendo aqui é treinando a vontade espiritual. E vontade espiritual é o que te permite direcionar sua consciência para onde você quiser, inclusive para a presença divina dentro de você. E aqui vem algo que poucos sabem. Steiner ensinou que Deus não força sua presença em ninguém. Ele respeita o livre-arbítrio. Ele está lá, no eu superior, esperando. Mas você precisa ir até ele conscientemente. Você precisa direcionar sua atenção para dentro. E é isso que esses exercícios fazem. Eles te ensinam a direcionar a atenção, a escolher onde sua consciência habita. E quando você direciona para dentro, com intenção pura, com coração aberto, ele está lá. Sempre esteve. Passo 3. Revisão inversa do dia. Esse é o exercício que Steiner mais recomendava. E é poderoso, transformador. Todo dia, antes de dormir, você revisa o dia inteiro, mas de trás para frente, do momento atual até o momento que você acordou. Por quê? Porque quando você faz isso, você quebra o automatismo. O cérebro não está acostumado a pensar de trás para frente. Então você precisa estar presente, consciente, ativo. E nessa revisão, você observa sem julgamento. Vê suas ações, suas palavras, suas emoções, como se estivesse assistindo um filme. Não se critica, não se glorifica, apenas vê. E o que acontece é que você começa a se conhecer de verdade. Vê seus padrões, vê onde Lúcifer te puxa, vê onde Ahriman te prende, vê onde você age no piloto automático, vê onde você está dormindo espiritualmente. E esse autoconhecimento profundo é o que limpa o canal, é o que remove os bloqueios, é o que permite que a presença do Cristo cósmico flua livremente através de você. Mas tem um detalhe crucial aqui, e é algo que Rudolf Steiner sempre repetia. Esses exercícios não são mágica, não são atalho, não é faço hoje, amanhã sinto Deus. Não funciona assim. É treino, disciplina, paciência. Você está desenvolvendo órgãos espirituais, e órgãos levam tempo para crescer. Mas aqui está a beleza. Mesmo que você não sinta nada espetacular nas primeiras semanas, algo está acontecendo. Nos bastidores da sua alma, no invisível, você está criando as condições. É como plantar uma semente. Você não vê nada nos primeiros dias, mas lá embaixo, na terra escura, raízes estão crescendo. E um dia, de repente, brota, e você vê a vida emergir. Com esses exercícios é igual. Você pratica, pratica, pratica e um dia, num momento inesperado, talvez lavando louça, talvez caminhando na rua, você sente uma presença, uma paz, um amor.
Não vem de fora, vem de dentro, de um lugar profundo que você nem sabia que existia. E você sabe, sem dúvida, sem questionamento, que aquilo é Deus, que Ele sempre esteve ali, que você é habitado, que você nunca esteve sozinho. E esse momento muda tudo, porque quando você sente a presença uma vez, você sabe que ela é real. Não é crença, é experiência. E experiência não pode ser tirada de você, não pode ser argumentada, não pode ser destruída por ateus ou por religiosos dogmáticos. Você sabe, e isso basta. Mas deixa eu te contar como é quando isso acontece, porque Steiner descreveu os sinais, os sintomas do despertar espiritual. E quando você conhece os sinais, você, confiante, reconhece quando estão acontecendo com você. Primeiro sinal: sincronicidades. Você começa a ver padrões, coincidências que não são coincidências. Você pensa em alguém e essa pessoa te liga. Você tem uma dúvida espiritual e um livro cai da prateleira exatamente sobre aquele assunto. Você precisa de uma resposta e alguém fala exatamente o que você precisava ouvir. Steiner explicava que isso acontece porque quando você ativa o eu superior, você se conecta com o plano causal, o plano onde as coisas acontecem antes de se manifestarem no físico. E nesse plano não existe separação, tudo está conectado. Então você começa a perceber as conexões que sempre estiveram lá, mas você não via. Segundo sinal: sonhos vívidos. Seus sonhos mudam, ficam mais claros, mais simbólicos, mais significativos. Você começa a sonhar com luz, com figuras espirituais, com lugares que você nunca viu, mas que parecem mais misteriosos que a realidade. Steiner ensinava que durante o sono, quando o corpo astral se desprende, você visita o mundo espiritual. E quando você está desenvolvendo a consciência superior, você começa a trazer memórias desses encontros. Não memórias literais, mas impressões, símbolos, mensagens. Terceiro sinal: sensibilidade aumentada. Você começa a sentir energias. Entra num lugar e sabe se a energia é pesada ou leve. Fica perto de alguém e sente se a pessoa está bem ou mal, mesmo que ela esteja sorrindo. Percebe quando alguém está mentindo, não porque você viu sinais físicos, mas porque você sentiu. Isso não é paranoia, é o corpo etérico despertando. Você está começando a perceber o invisível, o que sempre esteve lá, mas você não tinha olhos para ver. Quarto sinal: necessidade de silêncio. Lugares barulhentos começam a te incomodar. Conversas superficiais te cansam. Você sente necessidade de ficar sozinho, de ficar em silêncio, de meditar, de simplesmente ser. E as pessoas ao redor não entendem. Acham que você está deprimido, que está se isolando. Mas não é isso. É que você está se sintonizando com frequências mais altas. E essas frequências exigem silêncio interior. Quinto sinal: mudanças de valores. Coisas que eram importantes deixam de ser. Aquele carro, aquela roupa, aquela promoção. Você olha e pensa: por que eu me importava tanto com isso? E coisas que você ignorava se tornam essenciais. Natureza, silêncio, verdade, amor, propósito. Você começa a viver de dentro para fora, não de fora para dentro. Steiner dizia que isso é o eu superior assumindo o comando. Antes, você vivia dirigido pelo ego, pelo que os outros pensavam, pelo que a sociedade dizia que era importante. Agora, você vive dirigido pelo divino em você. E o divino não se importa com coisas superficiais. E aqui está algo crucial. Esses sinais não acontecem todos de uma vez, e não acontecem na mesma intensidade para todos. Cada alma é única, cada jornada é única. Então, não se compare, não ache que você está fazendo errado se seu processo é diferente do de outra pessoa. O que importa é o direcionamento. Você está se movendo para mais consciência, mais presença, mais amor? Então, está no caminho certo.
Mas espera, porque tem uma camada mais profunda nisso tudo. E é aqui que Steiner se separa de todas as outras filosofias espirituais. Ele não ensinava só que Deus está em você. Ele ensinava que você tem uma missão cósmica, específica, única. Antes de você nascer, no mundo espiritual, junto com seres espirituais superiores, você confiante planejou esta vida. Escolheu seus pais, escolheu seus desafios, escolheu suas dores, não como punição kármica, mas como oportunidades de crescimento. E aqui eu preciso falar sobre algo que Steiner revelou e que a maioria das pessoas não conhece. Você não está sozinho nessa jornada. Existem seres espirituais que te acompanham, que te protegem, que te guiam. Steiner mapeou as hierarquias espirituais, e a mais próxima de você é o seu anjo da guarda. Não é um bebê rechonchudo com asas tocando harpa. É um ser de consciência elevada, um ser que evoluiu muito além da forma humana. E esse ser escolheu te acompanhar, desde o momento que você nasceu até o momento que você morrer, e além. O seu anjo te conhece melhor do que você se conhece. Conhece seu plano de vida, conhece sua missão, conhece seus potenciais. E ele sussurra o tempo todo, através de intuições, através de insights, através daquele sentimento de que você deveria ou não fazer algo. Mas a maioria das pessoas não escuta, porque o anjo não grita, não força. Ele respeita seu livre-arbítrio. Ele só sussurra. E num mundo barulhento, cheio de distração, os sussurros se perdem. Mas quando você pratica os exercícios de Steiner, quando você desenvolve o silêncio interior, você começa a escutar. E aí a magia acontece. Sua vida começa a fluir. Você está no lugar certo, na hora certa. As portas certas se abrem, as pessoas certas aparecem. Porque você não está mais lutando contra a corrente, você está fluindo com ela. Você está alinhado com o plano que você mesmo criou antes de nascer. E acima dos anjos existem os arcanjos, seres ainda mais elevados, que cuidam não de indivíduos, mas de grupos, de povos, de nações, de movimentos espirituais. Steiner ensinava que cada povo tem um arcanjo, cada religião verdadeira teve a inspiração de um arcanjo. E esses seres trabalham em ciclos de séculos, planejam a evolução da humanidade em escalas que nossa mente mal consegue compreender. E acima dos arcanjos existem os arcai, e acima deles os exusai, e assim por diante, em hierarquias cada vez mais elevadas, até chegarmos à Trindade Divina. E todos esses seres, todinhos, estão trabalhando incessantemente para uma coisa: a evolução da consciência, a divinização da matéria, o Cristo encarnando plenamente na humanidade. É um processo contínuo, vibrante, essencial. E dentro desse plano grandioso, você tem uma tarefa, algo único que só você pode fazer, alguma contribuição especial que só a sua alma pode trazer para este mundo. E a presença de Deus em você, o Cristo cósmico no seu eu superior, está te guiando inequivocamente para essa missão. Mas você não vai descobrir qual é a sua missão lendo livros, não. Ou fazendo testes de personalidade da internet, ou consultando gurus, não mesmo. Você descobre sentindo a presença, porque quando você sente de verdade, você começa a receber insights, intuições, sincronicidades, portas se abrem, pessoas certas aparecem, oportunidades surgem, e você sabe, no fundo da sua alma, que não é coincidência, é direcionamento espiritual, um mapa divino se revelando. E aqui está algo que vai mexer profundamente com você. Se você está assistindo este vídeo agora, não é por mistério, de jeito nenhum. Você foi guiado para cá. Sua alma sabia que precisava ouvir isso. E se algo dentro de você está ressoando, acordando, reconhecendo essas verdades, é porque você é uma alma ou alma antiga.
Rudolf Steiner falava sobre isso. Almas antigas, pessoas que já reencarnaram muitas vezes, que já passaram por iniciações em vidas passadas, que carregam memórias espirituais profundas, mesmo que inconscientes. E essas almas têm uma sensibilidade diferente. Elas não se encaixam nas religiões convencionais. Elas sentem visceralmente que há algo mais, algo que os templos não revelam, algo que os livros sagrados escondem nas entrelinhas, um tesouro esperando para ser descoberto. E essas almas são atraídas para ensinamentos como os de Steiner, porque ele falava a língua delas, a língua da ciência espiritual, a língua da experiência direta, a língua da verdade sem dogmas, uma bússola para navegar no oceano da existência. Se você é uma dessas almas, comenta aqui embaixo. Alma antiga, quero saber profundamente quantos de vocês estão aqui, quantos reconhecem isso em si mesmos. E pode parecer bobagem, uma brincadeira, mas quando você se declara, quando você assume publicamente sua natureza espiritual, algo se ativa em você. É como um compromisso solene com sua própria evolução, um pacto com o universo. Então comenta, e agora fica aqui comigo, porque eu vou revelar algo que poucos sabem sobre Rudolf Steiner e que vai fazer tudo se encaixar de uma forma assustadoramente clara. Steiner fazia conferências por toda a Europa, centenas de pessoas iam ouvi-lo. E em uma dessas palestras, lá em 1917, ele disse algo que chocou a audiência. Ele disse: abram seus ouvidos e seus corações. Vocês acham que a guerra que está acontecendo agora é apenas política, mas não é, é espiritual. É uma batalha entre forças cósmicas, e o que está em jogo não é território, é a consciência humana. E então ele fez uma previsão. Ele disse que viria um tempo crucial, em que a humanidade seria forçada a escolher entre viver mecanicamente, controlada por forças externas, ou despertar espiritualmente e assumir o controle da própria evolução, entre ser fantoche de Lúcifer e Ahriman, ou encarnar o Cristo conscientemente. E aqui estamos nós, um século depois. E o que você vê ao redor? Pessoas desgostadas, hipnotizadas por telas, algoritmos controlando pensamentos, dopamina artificial, distração constante. Ahriman em plena força. E do outro lado, você vê religiões fanáticas, cultos de personalidade, salvadores falsos, promessas de céu se você obedecer cegamente, Lúcifer em plena força. E no meio disso tudo, poucos procuram o equilíbrio, o caminho do Cristo, o caminho de sentir Deus dentro e viver a partir desse centro divino, um oásis de paz em meio ao caos. Mas Steiner também disse algo que traz esperança. Ele disse que sempre existirão almas que resistem, almas que não aceitam a programação, que não se conformam, que buscam a verdade, mesmo quando todo mundo ao redor dorme. E essas almas são a semente do futuro, são as que vão manter a chama acesa, são as que vão transmitir o conhecimento para as próximas gerações, os faróis na escuridão. E se você chegou até aqui neste vídeo, confiante, você é uma delas. Agora, deixa eu te dar um último exercício, algo que Steiner ensinou e que pode acelerar muito o seu processo de sentir a presença. Chama-se meditação do coração radiante. É simples, você fecha os olhos, respira fundo 3 vezes e então imagina, no centro do seu peito, uma luz dourada, uma pequena chama, quente, viva, pulsante. E a cada respiração, essa chama cresce, expande, irradia, até preencher todo o seu corpo, até transbordar e envolver você numa esfera de luz dourada, um casulo de energia divina, um casulo de energia divina. E enquanto você visualiza isso, você repete mentalmente: o Cristo vive em mim, Deus habita meu coração, eu sou o templo do divino.
Faz isso por 5 a 10 minutos, todo dia, de preferência pela manhã, logo ao acordar. E o que acontece é que você está literalmente programando sua consciência para reconhecer a presença. Você está criando um espaço interno sagrado, um altar onde o divino pode se manifestar, um jardim secreto da alma. E com o tempo, aquela visualização deixa de ser visualização, deixa de ser imaginação e se torna percepção. Você realmente sente a luz, realmente sente o calor, realmente sente a presença. E quando isso acontece, você entende. Steiner não estava falando metáforas, não estava sendo poético. Ele estava descrevendo a realidade espiritual. A verdade que sempre esteve aí, mas que você não tinha olhos para ver. Até agora. E aqui está o que eu quero que você faça depois deste vídeo. Não vai lá assistir outro vídeo qualquer, não vai rolar o feed, não vai se distrair. Senta, 5 minutos e faz o primeiro exercício. Observação do pensamento. Só isso, 5 minutos. Porque conhecimento sem prática é só entretenimento espiritual. E você não chegou até aqui para se entreter. Você chegou até aqui para transformar, para despertar, para sentir Deus. Então, prática, hoje, agora. E se daqui a alguns dias, semanas, meses, você sentir aquela presença pela primeira vez, volta aqui, comenta, me conta. Porque quando você compartilha a sua experiência, você não está só celebrando. Você está inspirando outros. Você está criando uma corrente de despertar. Você está honrando Steiner. Você está honrando a verdade. E uma última coisa. Este vídeo foi produzido com muito estudo, muito cuidado, muito respeito ao legado de Rudolf Steiner. Se ele te ajudou, se algo dentro de você mudou, protege esse conhecimento. Compartilha, deixa like, se inscreve e, se puder, usa o Super Thanks. Porque quanto mais pessoas acordarem para essa verdade, mais difícil será para as forças que nos querem adormecidos continuarem vencendo. Deus está em você, sempre esteve, sempre estará. E agora você sabe como sentir isso. Vai, pratica e transforma.